Olá para você ligado nas redes sociais da Mais Comunicação Integrada. Eu sou Igor Lopes, aqui do meu lado está Vanessa Palhose e começa mais um Pode Mais. Muito bem, com convidada. Sempre especial. Sempre especial o nosso Pode Mais. Sabe por quê? Em todo Pode Mais, a Vanessa fala, né, que convidada é especial, aquela coisa toda. Então não podia ser diferente não hoje. Pode ser diferente hoje. Mas é especial mesmo, né, Vanessa? Isso aí, estamos aqui, né, nos recebendo no seu consultório, a doutora, né, Clarice Prado Facchini. Eu sempre olho a minha colinha aqui para não errar. Ela que é ginecologista e obstetra. Muito obrigada por aceitar o convite, né? A gente está bem feliz de estar aqui contigo. Sim. É um prazer, sempre um prazer mesmo, né? E um prazer em recebê-los, né? E ele está participando do programa e recebê-los também é um enorme prazer. Com certeza. Que bom, a gente fica muito feliz. E claro, né, aqui nos bastidores a gente já conversou um pouquinho, já conheceu um pouco mais a Clarice, né, da doutora Clarice, também do lado pessoal. Bom, eu gostaria que tu se apresentasse para a nossa audiência e dizer teu nome completo, a tua idade, se tu preferir, se tu quiser, tá? Não precisa, tá? Se é casada, tem filhos, né? Fica bem à vontade. Para aquela câmera, né? Então, assim, bom, meu nome é Clarice, né? Clarice Prado Facchini, sou médica, ginecologista e obstetra, né? Como especialidade. E, atualmente eu atuo também como professora no curso de medicina da Univates. E sou mestranda do programa de pós-graduação em ciências médicas da mesma universidade. Eu atuo já em Encantado há 23 anos, né? Já há 23 anos eu estou aqui, né? Sim, sou casada, tenho 2 filhas, né? Já bem grandinhas, e tenho 54 anos. Não é natural de Encantado? Eu sou natural de Uruguaiana. Se há 23 anos estou em Encantado, então a gente queria saber. Isso. E como é que veio parar aqui? Assim. Como é que eu vim parar aqui? Eu sempre digo que estava escrito nas estrelas, ó. Porque não parecia mesmo coisa de predição, assim. É que quando eu estava fazendo ainda a minha especialização, né, como ginecologista na Santa Casa, se atendia muitas pessoas aqui do Vale do Taquari e da parte mais alta, bem onde a gente está mesmo, né? E era algo que assim, as pacientes recorrentemente falavam e diziam: ai, doutora, você não tinha que ir lá para nossa região porque não tem uma médica ginecologista. Elas falavam assim, mas era uma coisa que ficava assim, tipo, ai, Encantado, né? Mas não era uma coisa que eu vou para esse local, né? E no final das contas, conforme depois que eu terminei a minha especialização e tudo, uma amiga muito querida minha, né, veio atuar aqui na cidade e me falou que precisavam de ginecologista e coisa e tal, e aí era justamente Encantado, né? Então eu já conheci algumas pessoas da cidade, e aí tinha mais coisas ainda. Eu conheci pessoas que disseram, mas eu moro lá realmente, sabe assim, então várias coisinhas foram se juntando, mas nada que eu tivesse dito assim, eu vou para, sabe? E a coisa foi acontecendo, a cidade foi aparecendo devagarinho assim na minha vida, assim, e estamos aqui, já há 23 anos, né? Olha aí, que bacana. Que legal, né? Isso, a profissão, de certa forma, foi te puxando pra cá, né? Isso que eu digo que estava escrito nas estrelas, que parece uma coisa assim, meio predestinação, né? Que tu não sabe, mas depois uma pessoa fala, quando tu vê, tu tá lá naquele lugar que tu, né, tinha ouvido falar, mas não tinha pensado, eu vou pra lá, e era aqui que eu estava. Né? Então por isso que eu brinco mesmo. Bom, entrando então agora nessa parte da medicina, sempre brincava quando era mais jovem, na tua infância brincava de ser médica, era isso que tu queria sempre, não teve uma segunda opção ali? Não houve segunda opção. Eu decidi, assim, eu tinha uns 12 anos, eu decidi que eu queria fazer medicina, mas desde os 8, 10 anos, eu já fazia as minhas excursões, assim, investigativas, assim, eu dissecava, eu sempre brinco, naquele tempo, assim, se comprava as galinhas inteiras, né, que nem hoje que você vai comprar os pedacinhos, né, então eu ficava muito interessada, como é que é isso, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, então as coisas que a minha mãe não usava, eu ia lá e abria para olhar como é que é, olha, tem tal coisa dentro, como é que é o cérebro da galinha, sabe, as coisas assim, meio, né, então eu sempre gostei, então... Mas naquela época eu não chegava a pensar em ser médica, né? Eu decidi mesmo quando eu tinha 12 anos, né? Mas eu sempre fui muito curiosa, né? De descobrir como é que funciona. Decidida e persistente, né? Botou na cabeça com 8, 10 anos, 12 ali, é isso aí que eu quero e vamos lá. Com 12 eu disse nada. Com 12 anos eu já sabia o que eu queria fazer.
né? Eu sabia que eu queria ser médica. Pensou em desistir alguma hora? Ou Pensei, cheguei a desistir, entre aspas, né? Porque assim, eu fiz, não foi no primeiro vestibular, né, que eu passei. Então, no primeiro vestibular, ok, tá, não estava assim tão certa que eu ia passar. No segundo eu tinha certeza absoluta que eu ia entrar, tipo assim, né, determinada. Eu chegava, já tô lá dentro, né, já. E foi uma decepção terrível pra mim, não entrei, não deu. E aí eu disse, vou largar tudo isso aqui, eu não aguento mais. E aí fui fazer outra coisa, né, agora eu vou achar um emprego, vou trabalhar, coisa e tal, não vou mais estudar. Tipo, não vou mais ser médica. E aí, foi uma experiência ótima, foi maravilhoso, assim, realmente, porque foi a primeira vez na vida, assim, que eu tive até ali eu só estudava e coisa e tal, sabe? Então foi, assim, a vida real, né? Acordar, ter horário para chegar e coisa e tal, aquele compromisso e metas e coisa e tal. Mas aí chegou um ponto que eu vi que não é isso que eu quero da minha vida, assim, sabe? E daí eu pedi demissão e voltei a fazer o cursinho, né? Eu trabalhei tipo 6 meses, 7 meses, uma coisa assim, não foi por pouco tempo. Aí voltei, fiz o cursinho e aí então aconteceu. Daí eu ainda passei, né? E passei, eu sempre digo assim, passei graças à minha mãe, né? Porque tipo, tem umas coisas que acontecem na vida de mestrei, porque naquele tempo a gente fazia um provão, depois fazia provas específicas, né? E nessas provas específicas, eu não sei o que aconteceu, eu devo ter pego o gabarito errado. E aí, então, eu disse, fui muito mal. Tipo, nem adianta eu ir continuar fazendo as outras provas, porque só tô rodada. E aí, a minha mãe disse, não, mas tu começou, tu vai terminar. Ela disse, né, tu rodou, paciência, mas tu começou, tu termina, né. E aí eu fui lá e continuei, fiz as outras, eu lembro que faltavam mais 2 provas, fiz as provas e passei. Tô aqui. Tô aqui. Entrei, né? Então, tipo, se não fosse ela dizer assim, olha, vai lá, termina, né? Começou, tu termina, né? Então, terminei. Se eu não tivesse terminado, né? Já pensou? Tinha perdido a oportunidade, né? Graças a mãe. Como é que é o nome? Cleonice. Dona Cleonice. Bom, e doutora, especificamente falando, como é que tu veio a se interessar, enfim, acabar se especializando na área, né, de ginecologista e também obstetra? Bem, isso foi uma caminhada da própria faculdade mesmo, né? Eu, logo que entrei na faculdade, eu me interessei já por essa questão da obstetrícia e lá na fundação, naquele tempo era a Fundação Faculdade de Ciências Médicas, hoje é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né? Havia uma abertura maior assim dos professores para que a gente frequentasse mesmo já bem inicial assim o ambiente, digamos, né? Então meu primeiro contato assim já foi ali, era só medir pressão dos pacientes, não fazia mais nada, não sei isso, né? Mas já era aquele contato, tu vai te misturando com aquele ambiente, né? Tipo, a coisa vai entrando em ti, né? E eu gosto da ginecobstetrícia justamente porque ela une 2 áreas, né? Tipo assim, a parte clínica, então, né, que é o habitual, o paciente tem uma doença, tu investiga, tu faz um tratamento, tu observa, etc. E tem a questão cirúrgica, né? Que às vezes as pessoas não se dão conta que um ginecologista é um cirurgião, né? Então, assim, a parte cirúrgica também é bem interessante. E eu então escolhi isso porque eu gosto das 2 coisas, né? Eu gosto de falar com as pessoas, gosto de tratá-las, gosto de todo esse envolvimento com o paciente, que às vezes que só faz cirurgia, às vezes tu acaba não tendo toda essa oportunidade, né? Porque tu vê o paciente num determinado momento que ele precisa fazer cirurgia, tu opera, o paciente ficou bem, o paciente vai embora, né? E pronto, né? Ok, né? Então, tipo, ninguém tem o meu cirurgião, né? Tu tem o teu, o meu médico, tu geralmente é um clínico, né? Então, assim, mas na ginecologia a gente já acaba juntando essas 2 coisas, né? Então, tu tem aquela tua paciente de longa data, né? Normalmente, e aí, conforme vai ocorrendo as intercorrências na vida dela, tu está ali presente para fazer esse atendimento, né? Tanto clínico quanto cirúrgico, né? Então, essa parte cirúrgica é muito apaixonante, assim, para mim. Eu não, tipo assim, se eu tivesse que ficar só no consultório não ia dar certo pra mim. Eu preciso do bloco cirúrgico, eu gosto do bloco cirúrgico, eu gosto do cheiro do bloco cirúrgico, sabe assim, eu gosto, assim, então não tem como, assim, é uma coisa bem
tá muito dentro de mim, assim. Gosto muito. E entrando nesse assunto já, teve alguma dificuldade assim, por conta da cor ou por conta da raça, enfim, Sim. sendo médica ou não? Foi mais tranquilo? Assim? Felizmente não. Eu não tive nenhuma barreira a esse respeito, né? Para dizer a verdade, assim, falando bem dessa questão de racismo, por exemplo, assim, em relação à medicina, eu presenciei muito mais racismo inverso, e continuo presenciando, do que, de fato, assim, por pessoas brancas, né? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, um amigo nosso da família, que era uma pessoa, assim, bem, tipo, ele era coronel do exército, coisa e tal, né? E ele disse assim, é um homem negro, né? E ele disse assim, ai, pois é, agora como vai ser, né? Tipo assim, ele falou do meu futuro como tipo assim, tipo, tu vai pra faculdade, mas tu não vai conseguir ascender, tu não vai conseguir ter uma carreira assim plena, tipo, tu vai ter que ficar, tipo, sei lá, trabalhar talvez numa vila, uma coisa tipo assim, sabe? Tipo, eu digo, o quê? Tipo, né? Escutei aquilo, né? E depois teve outras pessoas da família que disseram assim, ai, agora tu vai pra faculdade lá, vai ter um monte de gente branca, assim, tipo, acho que vão te discriminar, coisa e tal. Isso sabe? em que ano, mais ou menos? Isso era 1989, né? 89, 90 ali, né? E eu escutei aquelas coisas, né? Tipo, mas nunca nenhuma pessoa branca me falou isso, né? E felizmente, assim, os meus pais nunca me falaram isso, né? Eu acho que isso que é... Quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar a respeito de racismo, né? Não que ele não exista e não que eu já não tenha visto a cara dele bem na minha, né? Entende? Mas, assim, eu fiquei pensando, por que eu tenho uma vida tão diferente de outras pessoas negras e mestiças, né? Eu acho que isso vai muito por conta da forma como os meus pais me educaram, né? Tipo assim, a cor nunca foi algo que estava assim, não que a gente não falasse sobre isso, mas não era uma coisa que se ficava, sabe assim, não era um estigma, entende? Eu nunca me senti estigmatizada por causa da minha cor, eu sempre fui assim, né? Entende? Então assim, nunca deixei de ir em algum lugar, ou fui impedida pelos meus pais, ou esse tipo de coisa, olha, tu vai lá e vai te acontecer. Eu nunca escutei isso dos meus pais, sabe? Muito antes, pelo contrário, tipo, vai, sabe? E sempre de uma forma muito positiva, sabe? Sobre isso, tipo. Então, eram coisas que eu nem, sabe, assim, passavam na minha cabeça. Eu sempre conto, assim, que na minha infância, eu confesso que, sinceramente, eu não sabia que cor eu tinha, sabe? Não que eu não visse que cor eu tinha, obviamente que eu vi que cor eu tinha, que cor meus pais tinham, né? Mas, tipo assim, não era uma coisa que eu pensava, entende? Eu tinha meus amigos e a gente brincava junto, eu tinha amigos bem pretos, eu tinha amigos brancos, tinha amigos loiros, tinha tudo que era cor, sabe? Então, tipo, não era uma coisa que a gente ficava pensando, tu é assim, tu é assado, entende? Então, éramos todos crianças e éramos todos amigos e... Tava todo mundo junto e... O que era a cor? Era igual, a cor né? era um detalhe, a última coisa que se pensaria, no caso. Eu te digo assim, a gente nem chegava a pensar nisso. Sinceramente, era uma coisa que não passava na minha cabeça, né? E eu cresci dessa forma. E eu acho que isso é muito positivo, sabe? Então eu fiquei pensando assim, o que tem de diferente na minha vida e na vida de outras pessoas negras que a gente vê hoje, tantas pessoas falando e sofrendo por causa disso, sabe assim, é claro que a gente tem que falar do racismo, o racismo existe, tá? Então, tipo assim, eu ouvi coisas, tipo, sempre coisas mais indiretas, né? Mas assim, eu ouvi coisas tipo assim, piadinhas, né? Coisas que as pessoas nem se dão conta do que elas estão falando, né? Mas outras vezes que sim, elas falam de forma maldosa, né? Por exemplo, quando eu tava grávida agora da minha segunda filha, que agora já tá com 19 anos, uma pessoa passou por mim, ai, como tá a gravidez? Né? Ok, tá tudo bem, papai. Quando eu me afastei, eu vi que a pessoa falou pro outro do lado assim, para mais um negrinho no mundo, né? E, sabe assim, isso é racismo, que tipo assim, que importa que cor tem a criança que eu tô carregando no ventre, entende? Então, assim, e falso ainda por cima, né? Porque a gente diz, ai, que não sei o que, né?
Então, tipo, a gente escuta essas coisas, né? Então, assim, tem muita coisa que se ouve, assim, falando mal da pessoa que tem a cor preta, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, meu pai sempre dizia assim, ó, que ele sempre diferenciou muito, assim, pra gente, porque a gente conversava também sobre isso em casa, né? Não como uma forma de estigma, de lamentação, mas como discussão, porque na verdade a gente conversava muita coisa, assim, a gente é uma família meio estranha, assim, sabe? Porque, tipo... Conversavam sobre isso, então? Sobre tudo, a gente falava. Então, tipo, sábado era um dia de palestra, assim, sabe? Porque a gente sentava na mesa do café da manhã e a gente ficava até, sei lá, das 8h30, 9h, até as 11h da manhã, conversando sobre alguma coisa, assim, tipo, política ou, sei lá, alguma coisa assim. E aí uma coisa que meu pai sempre falava, ele dizia assim, ó, racismo é aquilo que impede uma pessoa de ter todo o seu potencial, né? Por causa da cor da pele dela, né? Outra coisa é preconceito. Daí ele sempre separou, tipo, uma coisa é preconceito e outra coisa é racismo, né? Então, racismo, assim, tem que ser combatido. Não empregar uma pessoa porque ela é preta é racismo, né? Não promover uma pessoa porque ela é negra é racismo, né? Não deixar uma pessoa entrar num local ou numa escola ou qualquer outro, isso é racismo, né? Então, assim, prestar um mau atendimento para uma pessoa porque ela é preta, isso é racismo, né? Agora, existe o racismo, existe o preconceito, que também tem que ser combatido, tá? Mas, assim, esses tipos de coisas, assim, preto é pobre, preto é ignorante, preto é feio, preto... Sabe essas coisas todas que vêm, vai rotulando, né? Esses rótulos, entende? Então, assim, ou preto é incompetente, ou preto é não sei o quê, entende? Então, tipo, isso é preconceito. São pessoas que não conhecem, pessoas que não têm contato, é ignorância, né? Então, tipo assim, e para uma pessoa que é ignorante, a gente tem que dar a verdade para ela, né? Tem que mostrar para ela, não é assim, né? Não é questão de provar, porque daí você vai ficar provando coisas para os outros, não é legal, né? Mas, tipo assim, é simplesmente estar, é simplesmente ser, é simplesmente dar o teu melhor, como todo mundo tem que dar, e fazer o teu trabalho da forma mais excelente, como tu tem que fazer, e pronto, entende? Então, e como eu falei assim, racismo, eu enfrentei mais de pessoas pretas em relação a mim, eu já cheguei a ouvir que, tipo assim, ó, que pessoas pretas como eu, que tem sucesso, não poderiam se mostrar porque, tipo assim, tu está... Tipo, tu conseguiu, mas as outras pessoas pretas não vão conseguir, então tu tá passando uma ilusão para elas. Mas uma ilusão por quê? Elas são burras, são alguma coisa, tem algum defeito na cabeça que não podem chegar onde eu tô, sabe? Então eu digo assim, eu me sinto muito mais como um exemplo e eu acho que eu sou muito mais assim, eu estando onde eu estou, me mostrando como eu sou, sabe? Muito mais um incentivo para que outras pessoas me vejam, pô, mas se ela está lá, eu também posso. Se ela está lá e está no lugar dela, então isso também pode ser o meu lugar, né? Entende? Mas por ouvido de pessoas negras, sabe? Que tipo assim, não é legal, tipo assim, entende? Que isso, sabe? Assim, tem umas coisas muito tortas, sabe? Muito, muito tortas mesmo, infelizmente. Pelo outro lado do racismo, agora, tu tocou num assunto muito bom aí, né? E delicado também. Mas o outro lado do racismo, que é o vitimismo. Que foi o que realmente tu falou sobre um negro falar pra você, negra, dizer, você não vai conseguir. Exatamente. Sabe? Então, não vão te deixar chegar lá. Isso. Nessa questão do vitimismo, tu não falando da doutora Clarice, falando de ti, da pessoa Clarice, né? Tu não recebeu um tipo de racismo por parte dos brancos, recebeu um racismo por parte dos negros. Isso. Ou quem sabe, em sua maioria, né? Nunca ninguém me pediu de fazer nada. Tô aqui. Isso. Exatamente. Mas, falando nesse vitimismo, entrando no assunto das cotas raciais. Então, lá o pessoal vai dizer assim, mas o negro não está na escola. Mas o negro não está lá. Mas por que o negro não entra na faculdade? O que tu pensa sobre isso? Se tu, claro, pelo que tu ouviu dos outros negros, que tu disse ali, tu não vai conseguir chegar, tu não vai chegar lá. Será que é por isso, então, que o negro não está lá? Ou é pelo quê? Eu vou te dizer que é por isso que o negro não está lá.
É por isso que o negro não tá lá. Pelo seguinte, assim, ó, eu entrei na faculdade, naquele tempo não tinha cota, tá? Não tinha cota. Ou tu estudava e tu chegava naquele nível e ponto, né? Então, tipo assim, ó, a minha entrada na faculdade, assim, a minha capacidade para estar lá nunca foi discutível, entende? Porque eu passei pela mesma coisa que todo mundo passou, né? E eu enfrentei os mesmos, tudo igual, certo? Então, assim, eu sou contra as cotas. Sou contra, tá? Porque, justamente por isso, porque dá a impressão que a pessoa tem um defeito, entende? Se tu tá precisando, tipo, não, mas pra fulano eu exijo 7, mas como tu é preto, tu pode passar com 3, 4. Que isso? Entende? Porque você tá querendo dizer que eu não sou tão inteligente? Eu me ofenderia, sinceramente, tá? Eu acho uma coisa ofensiva. Claro que as pessoas negras têm menos oportunidades, existe menos oportunidade. A maioria das pessoas pobres são pretas. A maior parte das pessoas que não têm escola são pretas. A maior parte das pessoas que não têm acesso à saúde são pretas, certo? Ok. Mas eu não acho que fazer uma cota para que se possa entrar na escola, na faculdade, com notas mais assim, favoráveis, né? Vai ajudar. O que tem que fazer então? Então faz uma escola melhor, né? Entende? Então, tipo assim, pega então alunos pretos que se destacam e coloca esses alunos nas melhores escolas, entende? Lá, sei lá, escola X é a melhor escola do estado e lá vai ter um número de vagas específicas pago pelo governo, sei lá por quem, para alunos negros, ok? Certo? Mas eles estão entrando lá por mérito. Não é, sabe, estão entrando lá por mérito, né? E eles vão depois concorrer para todas as outras vagas que houver de universidade, seja lá do que for, por mérito, entende? Então, tipo assim, mas tudo bem, mas as pessoas negras querem entrar na universidade, mas não tem dinheiro para fazer cursinho, ok? Então a gente vai dar um jeito de fazer um cursinho, entende? Mas não, tipo assim, ó, se a concorrência, se para te passar de nível é um determinado obstáculo, tem que ser o mesmo obstáculo para todo mundo. Mas é claro que a gente sabe que muitas vezes a população negra não consegue estar preparada a ponto de ultrapassar isso. Entende? Por todas as carências, questões históricas, etc. Entende? Então, mas não é baixando o nível. Isso. Entende? Exatamente. Baixar o nível não. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que elevar, o nível cultural dessa população para que então ela tenha meios de vencer esse obstáculo. Isso, entende? Exatamente. Então, não é passando a mão de coitadinho, entendeu? Aí sim tu cria uma sociedade vitimizada. Uma sociedade vitimizada e outra questão também que me assusta muito é que no Brasil está se tentando importar um modelo de convívio racial que não faz parte da nossa sociedade. Não é? Porque assim, ó, hoje se passa muito naquela questão da divisão preto, branco, né? Falando nessa questão. Várias outras áreas também estão todas divididas, né? Mas tipo assim, que nem eu falei, eu cresci, que cor que eu tinha? Se parasse e me disse, Clarice, qual a tua cor? Eu ia ter que parar, olhar e dizer, eu ia olhar e dizer, tá, eu sou meio marrom, aí eu tenho que olhar para mais, ele é mais branco, ele é mais preto, eu tenho que parar para pensar, entendeu? Que muda? Não, se me perguntasse quando eu era criança. Sim. Eu tô falando assim, mas na cabeça de criança você pensava, o que muda? Muda nada. Eu acho que nem chegaria nesse, mas, né? Mas tipo assim, o que acontece? Só que essa divisão não é nossa, essa divisão é lá dos Estados Unidos da América, né? Que viveram no sistema de apartheid até a década de 60, né? Então lá eles viveram num regime de apartheid terrível. Só que nós aqui no Brasil não vivemos no sistema de apartheid, entende? Não estou negando, obviamente, mas é diferente. Mas é diferente. A gente não pode esquecer que Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, é negro. Antônio Rebouças, um dos maiores engenheiros, é negro. Sabe assim? E tantas outras figuras importantíssimas no nosso país são negras, mulatas, etc. Entende? Sim. Então, se fosse um sistema de apartheid,
Como é que ele ia ser o fundador da Academia Brasileira de Letras? Entendeu? Ele é fundador da Academia Brasileira de Letras Negras, né? E não brasileira, entende? Sim. Então, tipo assim, isso não é nosso, gente. Sabe? Isso não é nosso, isso não faz parte de nós. Mas estão tentando implantar. Eu vejo isso, sabe? E assim, e como começam a colocar isso dentro das pessoas, isso me dói muito, sabe? Ano passado, retrasado, tinha um vídeo de um menininho, acho que todo mundo deve ter visto, um menino negro chorando, porque ele estava jogando futebol lá, e o treinador do outro time disse para os jogadores, ele dizia, cola no negrinho, né? E o menino começou a chorar, porque e o outro foi acusado de ser racista por ter dito isso, e o negrinho chorando porque tinham chamado ele de negrinho. Aí eu fiquei pensando, só um pouquinho, primeira coisa, que cor ele tem? Ele é preto, ele é negro, certo? Se eu disser assim, ó, cola ali nele que tá com a camiseta preta, ou que tem barba, tô sendo contra as pessoas que têm barba, não, tô dando uma característica tua. Ele não disse assim, que o negro é isso, não, ele só falou isso, cola no negrinho, ele era o único preto que tinha no time, entende? Então ele apontou, sei lá, naquela hora, essa cor. Entende? E outra vez eu fiquei mais triste ainda pela criança chorar por ter chamado ela de negra. Porque, tipo, ser chamado de negro é ofensa. É ofensa? Entende? Tipo assim, tu é negra, vou me ofender agora, meu Deus. Não, gente. Claro que a gente sabe que tudo isso depende muitas vezes do tom de voz, né? Sim, tem todo um contexto, na verdade. Tem todo um contexto, né? Mas, tipo assim, ser caracterizado como negro... Não, fulano é negro. Qual o problema? Hoje as pessoas não conseguem mais dizer isso. Tu, que é loirinha, que tem olho azul, né? Eu tenho certeza que muitas vezes tu te sente constrangida, né? De pegar e dizer assim, fulano é negro. Porque a gente já acha que a pessoa vai se ofender, né? Tu tem medo que a pessoa vai se ofender, tem medo que a pessoa vai achar que tu é racista. Mas não, é só uma característica, nem eu falei, tu é loirinha de olho azul. Sabe assim, eu tô te dando uma característica física tua. Entende? Morena dos olhos pretos. Sabe? Então, tipo assim, só que aí começa aquela coisa assim, sabe? Então, as pessoas começam a se dividir e começam a ter, porque se a pessoa, é que nem, tipo assim, uma coisa meio que de estresse pós-traumático, assim, sabe? Tudo que acontece tem a ver com aquilo, entende? E, como eu digo assim, muito dessa questão que vocês me perguntaram, se eu sofri racismo, não sofri racismo, não sei o quê, é muito porque, tipo assim, como felizmente eu cresci numa família que não ficava toda hora batendo nessa questão, né? Não que a gente não tenha sofrido. A minha família sofreu um caso bem específico de racismo, que foi meu pai é mais escuro que a minha mãe, e ele foi ver ele queria comprar uma casa, foi lá ver uma casa lá e um terreno, um loteamento lá, disseram que tinham vendido tudo, não sei o que, sabe? Só que ele disse, né? Tá à venda ainda, sabe? E daí depois a minha mãe foi lá só pra ver se era isso, pra minha mãe tinha. Entendeu? Então, tipo assim, a gente, sabe, aquilo foi uma coisa que nos doeu muito, sabe? A família sofreu, porque quando a gente enxerga isso, assim, é um negócio que te dói, sabe? Assim, dói, não, é uma coisa meio estranha, assim, dói e é uma mistura de, sabe, assim, até de vergonha alheia, sabe, tipo assim, como uma pessoa capaz de fazer um troço desse, sabe, assim, uma coisa muito, muito ruim, né? Então mas foi o caso mais, assim, eu acho que o único que eu lembro, assim, que realmente aconteceu com a minha família, né? Mas assim, então, mas não era um assunto que estava todo dia. Agora, se uma pessoa fica todo dia assim, cuidado que eles vão te discriminar. Porque tu é preto vai te acontecer tal coisa. Porque não sei o que. Meu Deus, a pessoa já cresce naquela coisa ruim, sabe? Já vai na defensiva, né? Já vem... eu sempre conto uma história assim, como tudo é muito relativo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito observadora e eu sempre conto uma história muito... Uma história que poderia ser absolutamente racista se eu não estivesse observando a história, né? Que foi muitos anos atrás, numa lanchonete lá em Porto Alegre. Chegou uma senhora, assim, com crianças, uma senhora negra, eu lembro, 2, 3 crianças, né? Ali, aquela dificuldade, aquelas crianças todas, babá. E ela pediu para a menina que estava ali
atendente, tipo assim, que, se ela podia trazer um ketchup, mostrar um negócio. E a menina prontamente desceu e pegou o que a assistente tinha pedido, né? E entregou para ela, né? Ok. Passado um tempo, chegou uma outra senhora, né? Absolutamente branca, loura, com os olhos claros, coisa e tal. Opa, sentou por lá também. E, coincidentemente, pediu para a mesma menina a mesma coisa, né? E a menina disse assim, ai, senhora, né? A regra da loja é o próprio cliente pegar e coisa e tal, né? E daí, tá, tudo bem, a senhora foi lá e pegou, né? Aí eu fiquei olhando, né? Tipo assim, não teve racismo, não teve nada disso aí. A regra da loja era essa, né? E a menina fez isso para aquela senhora, com certeza não era um tempo em que estava em voga essas coisas de racismo, né? Ela fez justamente porque era uma senhora com criança, ela foi gentil, né? Foi uma gentileza, mas foi uma exceção, né? Então, tipo assim, mas se tivesse sido o contrário, e nos dias de hoje, né? Entende? Iam dizer, mas né? Tipo assim, se fosse uma senhora, se a moça que entrou sozinha fosse negra, né? E a senhora com as crianças fossem branca, ela tivesse ajudado ali, e para negra ela tivesse dito que não podia, porque as regras da loja não eram aquela, e dizer que ela era racista. Com certeza. Né? Quando na verdade não tinha nada a ver, entende? Então, tipo assim, então assim, eu acho muito ruim, sabe? Eu acho que todos os casos, essa divisão que meu pai fazia, eu acho que é muito importante, sabe? O que é racismo, o que é preconceito? E o preconceito a gente só vence vencendo a gente mesmo, né? Tipo assim, o preconceito a gente só vence pensando assim, o que eu quero ser, o que eu quero fazer e lutando para conseguir o que quer. E sendo, o espaço é teu, tu só tem que ir lá tomar conta do espaço que é teu. E simples assim. Assim tu vence o preconceito. Entende? Tem que sair do gueto, sabe? Tu tem que sair, tu tem que tomar conta do mundo, tu tem que ir pra onde o teu trabalho, a tua vida te levar. E não esperar que as pessoas te impõem ou te determinam para um grupo, digamos, né? Entende? Então, porque isso gera medo. Eu conheço pessoas negras que não saem de áreas, só que Porto Alegre é bem diferente, né? Que não saem de áreas onde tem uma população assim, de maior número negra e poderiam sair de lá porque elas acham que se elas forem para uma área que elas acham mais branca, elas podem ser discriminadas por medo, sabe? Isso é auto-racismo, sei lá o que, entende? Então isso é uma coisa muito ruim, entende? Tipo assim, tu pegar e tipo assim, se eu chego aqui encantada e as pessoas, não vem consultar comigo, ou fazem não sei o que pra mim, não sei o que, porque eu sou negra, bom, isso aí tem que ser combatido, tá? Agora, se uma pessoa pensa isso ou aquilo de mim, é problema da pessoa. Eu não vou deixar de estar aqui porque talvez alguém não goste, entende? Ou aceitar, né? Só que você fica falando isso para as pessoas desde que elas são pequenininhas. Ai, te cuida porque tu é preto. Porque não sei o que. Tu vai estar sempre apavorado, gente. Vai estar sempre apavorado, sabe? Então, assim, eu acho que assim, como é que a gente vai vencer tudo isso, sabe? Assim, eu sempre digo, no Brasil não precisa política para preto, basta fazer política para pobre, tá? Entende? Então, assim, melhora a escola, melhora a renda das pessoas, elas sozinhas, entende? Isso vai se desmanchando, sabe? Porque, tipo assim, se eu tô aqui, é claro, porque, obviamente, a minha família, não é uma família de posses, com certeza não, mas é uma família que, tipo assim, sempre assim, achou importante estudar. Como eu falei, eu tinha 18 anos, eu sempre fui trabalhar na minha vida, né? Então, tipo assim, tem que estudar, tem que não sei o quê, tem que ir pra escola, então, que a gente tava discutindo coisas, meu pai lia muito. Então, tipo assim, foi uma família que sempre, tipo assim, aprender coisas sempre foi a nossa, tipo, um valor muito importante dentro de casa, né? Então, tipo, e é assim que tu vai vencer. As minhas filhas, isso sim, essa é a minha preocupação. Entende? Que elas sejam agentes da vida delas, né? Que elas realmente sejam donas da vida delas, entende? Que elas não se sintam mulheres que são levadas, sabe? Eu fui obrigada, sabe, esse tipo de coisa assim. Não,
Tu é gente, tu decide se tu quer, se tu não quer, se tu vai, se tu não vai, entendeu? E aguenta as consequências dos teus atos, né? Obviamente. Né? Às vezes vai dar porcaria, bom, deu porcaria. Estão ouvindo, sabe, né? Entendeu? Entende? Mas eu realmente nunca... Eu repeti as coisas dos meus pais, né? A gente repete as coisas dos pais. Eu nunca tive esse tipo de ação, sabe? De pensar assim, enquanto mulher negra tem que fazer isso ou fazer aquilo. Não. Eu sempre pensava como pessoas, né? Como pessoas, como mulheres, como mães, que elas vão ser daqui a pouco, né? Espero um dia, né? Sejam mães, mas realmente não tem esse tipo de... E nem acho que seja saudável também ter esse tipo de... Porque daí a gente cai naquela outra coisa, né? É isso tudo que acontece de ruim com a pessoa. Se ela não conseguiu o cargo, é porque ela era preta. Aí se chegou um paciente e não gostou dela, é porque ela era preta, né? Porque ela chegou no supermercado e, sei lá, alguém ficou andando atrás dela, é porque ela era preta. Entende? Então, tudo pode ser por causa disso, né? Sim. Agora você vai ficar pensando, eu acho... Mas é um assunto complicado, é um assunto pesado, sabe? Mas ao mesmo tempo, só pra, assim, é claro que assim, isso está na minha vivência, entende? Se eu tivesse vivido num ambiente mais hostil, talvez eu não tivesse essa visão. E isso também é importante, né? Porque assim, se eu tivesse crescido, tipo assim, num lugar muito pobre, assim, sei lá, numa favela, em que eu vivesse constantemente sendo hostilizada por causa da minha cor, né? Os meus pais também, entende? Então, se eu vivesse nesse tipo de ambiente, talvez eu não tivesse esse pensamento que eu tenho. Por isso que eu digo assim, quando vocês me convidarem para o que eu vou falar, né? Então eu acho que eu sirvo mais como um modelo de como sair do negócio, entende? Do que qualquer outra coisa, né? Sim. Agora, se tu encontrar uma pessoa que tá, sabe, passa todo dia sofrendo esse tipo de discriminação, é claro que ela vai ter uma vivência diferente, uma dor completamente diferente, né? Uma dor que, no caso, felizmente não me pertence, mas que pertence 100% a ela e àquela vivência, né? E por isso que eu digo assim, só que isso pode ser quebrado. Isso pode ser quebrado, né? Porque, assim, claro que tem gente racista, tem um monte de gente racista, mas tem muito mais gente que não é racista. Entende? Muito mais gente que não é racista, né? E tem muita gente que é ignorante. Então a gente vai estar lá, a gente vai viver a nossa vida. E as pessoas vão nos enxergar, vão dizer, olha só, né? Veja só. Uma médica negra. Não tinha pensado nisso, sabe? Mas as pessoas não falam por mal. É que elas pensam, realmente, olha ali, tá? Quantas vezes já aconteceu as pessoas chegarem aqui, né? Como eu tenho um certo nome, né? Elas vêm, coisa e tal, me escutam, porque é doutor, elas vêm. Ouvem da minha competência, e daí elas dizem, sabe que eu imaginei a senhora diferente, né? Tipo, como é que tu me imaginou? Eu imaginei que a senhora era loira, não sei o que. Eu digo, pois aí, não sou nada disso, entende? Mas tipo assim, e quem me fala isso é a pessoa que está sendo sincera, não, entende? Ela não está falando isso para me desprezar nem coisa nenhuma, né? Que normalmente, na nossa sociedade, quem está mais numa posição superior, normalmente é branco, né? Então, mas assim, é isso, sabe? É estudar e seguir a vida e tomar conta do que já é teu, entende? Aquilo ali já é teu, só tem que tomar posse, né? Não ficar mendigando para ver se dá para entrar no teu próprio espaço, né? Uhum. Qual mensagem tu deixa para a nossa audiência falando justamente sobre o preconceito, sobre o racismo e sobre tudo que tu viveu também, né? Uhum. Olha, eu acho assim, que sobre o preconceito e o racismo, eu vou repetir as palavras do meu pai, né, que uma coisa é racismo e outra coisa é preconceito, né, que o racismo nasce muito dentro de uma pessoa que tem alguma insegurança, uma pessoa que não, e por isso tem medo do outro, né, e por ter medo do outro coloca defeitos nessa pessoa. Então, ou seja, é uma pessoa, de certa forma, inferior, né? Porque é uma pessoa que faz isso, tu pode ter medo, tu pode não conhecer, mas tu vai lá para olhar, né? Então, não se dá nem esse trabalho, né? De tão inseguro que é. E então, prefere, destruir aquilo que ele não conhece, né?
Então isso, o racismo é uma coisa horrenda, mas é uma coisa que existe dentro de pessoas que eu vejo assim como uma incapacidade, né? Bom, e é essa coisa de impedir a pessoa, entendeu? Podem me olhar como quiserem me olhar, mas me deixem passar, entendeu? E o preconceito é essa outra questão, né? E, tipo, é de olhar, né? Se quiser olhar, não tira pedaço, né? Entende? E aí, às vezes, olhando, a pessoa diz, mas olha, é diferente, né? Entende? Então, tipo assim, tenho certeza que quem me conhece já não tem mais aquela ideia de que, todo médico é branco. Não, nem todo médico é branco, né? Entende? Então, assim, é isso, sabe? Assim, então, existe preconceito? Existe, sabe? E eu acho que existe muito mais preconceito que racismo, tá? Muito mais preconceito que racismo. E preconceito a gente combate informando as pessoas. Informando e ocupando o espaço. Né? Quer dizer, só em ocupar o espaço já está informando. Né? Então, eu acho que é isso, sabe? E assim, para os jovens, né? Fala assim, jovens, né? Para as pessoas negras, assim, não fique, sabe assim, vai, sai de onde tu tá, vai fazer o que tu quer, vai buscar, tu pode encontrar talvez uma ou outra pessoa que venha mas tu vai encontrar muito mais outra, uma quantidade muito maior de pessoas que vai estar lá para te incentivar, para te ajudar, sabe? E assim, e ajudar, não te ajudar porque tu é um coitado, ajudar porque tu é uma pessoa legal, porque são teus amigos, sabe? Entende? Que vão estar ali, tu vai estar te ajudando como tu tá ajudando elas, entende? Não é porque, coitadinho, vai ajudar ele, não é isso, sabe? Tipo, eles vão estar compartilhando contigo um crescimento, são colegas de trabalho, colegas de estudo, colegas de faculdade, sabe? Que as pessoas vão estar sempre ali, sabe? Assim, então, aproveita isso, sabe? E começa a olhar as coisas além da cor dos outros, entende? Começa a olhar fora disso, nós somos pessoas. Somos pessoas, e o ser humano, assim, é tão... Ele é capaz de ter dentro de si uma beleza tão grande, sabe? Que é para isso que a gente tem que olhar, sabe? Então não ficar, porque esse é assim, esse assado, ou esse vai me fazer isso. Bom, se me fizer, eu vou cortar, terminamos a relação, né? Mas se não fizer, vamos continuar junto, vamos seguir a vida, sabe? Então, é isso, coragem. Coragem de enfrentar e coragem de, sabe assim, a coragem de ser aquilo que tu quer ser e de lutar pelo que tu quer, sabe? E não ficar se, meu telefone tá em algum lugar, e não ficar se, sabe assim, se auto-restringindo. É a pior coisa do mundo, né? Se auto-restringir, eu acho que não dá certo. Com certeza. né? Acho que o recado tá dado. Recado tá dado, é uma aula. Espero que sim, eu falo muito, né? Por isso que você... Não, Mas mas a é assim gente que a gosta, gente, né? isso, a gente adora. Quando a pessoa fala, aí a gente fica feliz. Eu falo demais. Doutora Clarice Prado Facchini, isso. Aqui, isso. Acertei? Viu? Só da cola. Olha aí, muito bem. Ok. Não tô com Alzheimer. Não tô. Não tô sob controle. Não, tá tudo certo. Teu né? córtex cerebral tá do tamanho normal, direitinho, não tá com problema. Não precisa fazer o exame, não. Tá tudo Não, certo. não, Então tá tudo bem. tá tudo certo. Gente, é um prazer mesmo receber vocês, A né? gente que agradece. A Vanessa sabe que eu gosto de falar bastante, coisa e tal. Muito obrigada, Certo. né? Eu Que, como o Igor agradeço. disse, que a gente volta para outros Sim. bate-papos bacana como esse. E a Mais também está sempre à disposição. Ok. Bom, continuando a nossa pauta, né? Sobre o Dia da Consciência Negra, né, Vanessa? Estamos agora, né, nessa parte da entrevista, com o querido Cláudio Roberto da Silva. Para não errar, tem que olhar, né? Cláudio Roberto da Silva e quem mais, Vanessa? A Fabiola da Silva, né? Filha dele. A gente disse para não errar porque geralmente o pessoal está acostumado, e a gente também, né, a chamar de Negão da Bila. Então, a gente vai ficar de olho para não errar. Sim, né? Para chamar de Cláudio, né? Para chamar de Cláudio. Não é problema. A gente agradece de antemão por nos receber aqui nesse mini paraíso, podemos dizer assim, né? A gente já deu um tour aqui pela casa e para estar batendo esse bate-papo gostoso aí com vocês, e obrigada por nos receber a mais. Tranquilo, eu que agradeço a lembrança, né? Estamos à disposição para conversar e colocar em dia a conversa, ver o que a gente pode contribuir aí. Com certeza.
E sempre lembrando, é uma conversa informal, né? A gente fala um pouquinho da intimidade, da vida pessoal, da vida profissional. E hoje, como o Igor comentou também, dessa questão que a gente já está tratando, né? Conversamos também com a doutora Clarice sobre o racismo, o preconceito, né? Enfim, a gente quer dar também espaço e visibilidade para isso, que é bem importante. Muito bem, gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, dizer nome, se são casados, questão de filhos, se apresentasse e ficasse à vontade. Tá certo. O meu nome é Cláudio Roberto da Silva, o pessoal também conhece por Negrão da Bila. Eu sou advogado, né? Formei na Unicinos, em 95, sou casado com a Lourdes, tenho 2 filhos, a Lourdes é enfermeira, tenho 2 filhos advogados, o Claudinho José da Silva Neto e a Fabiola da Silva, que é minha caçula, também advogada. Temos um escritório de advocacia. Eu, durante 4 mandatos, fui vereador em Encantado. E estamos aí, estamos na briga, estamos na bronca, é mais ou menos isso. E em síntese, é isso. Natural daqui de Encantado. Natural de Encantado. Filho da Bila, que era cabeleireira, né, Encantado. Meu pai era inspetor de polícia, assim como meu irmão. E depois, quando morreu, foi promovido a delegado, assumiu como delegado em Encantado. E como eu conversava com a Fabiola, o fato de o meu pai ser delegado de polícia amenizou muito, nos protegeu muito da questão do racismo, do preconceito, né? Porque tu era filho do delegado, que aí tu começa a ver os 2 aspectos, vários aspectos, tem o racismo da discriminação, são vários, né? O social, o profissional, tem a questão que é pessoal mesmo, né? Tem o preconceito que é social, tem o preconceito que é a falta de conhecimento. É o Negrão, mas é o da Bila, tá? É o fulano, é o ciclano, é filho do ciclano. Então tu o troço não é tão violento como foi para as pessoas que não tinham nenhuma proteção social, que eu, graças a Deus, tinha, né? E eu estava conversando com a Mano ontem, hoje. Eu comecei a perceber fortemente o racismo, mas de forma assim bem acentuada, quando eu saí para estudar. Porque assim, quando eu saí de Encantado para estudar, aí tu começa a ver uma situação ou outra, tu diz, aí tu começa a sentir mais forte, porque aqui, como eu estava dizendo, a gente era mais ou menos protegido pela história do pai, da mãe, de ser conhecido, ser natural de Encantado, conhecer todo mundo. Então isso nos protegia, ele era mais sutil. Eu, por ter estudado estudei nos colégios de Encantado, tranquilo, muitos meus colegas, então a questão foi mais amenizada. Agora, quando tu sai de Encantado, aí começa a ver uma outra realidade. Diferente, né? Tu começa assim, tu chega numa Unicinos, por exemplo, tem 22 mil alunos. Lá, na época tinha 5, 6, 10 negros. Tu começa a olhar e não te ver. Isso já é uma outra questão que a gente depois também dá para abordar, que é a questão da referência. A representatividade. Representatividade e referência que eu estava conversando. Tu não via, porque o homem é macaco, é animal, tu te espelha em alguém, tu tem alguém como referência, como paradigma, e tu te olha e tu não vê. Tu te olhava na televisão, tu não via, tu te olhava Encantada, tu não via. Te olhava para o lado, tu não via. Tem uma história muito interessante. Aconteceu comigo e com o Gilson Gonzalez, meu compadre. Nós estudávamos na Unicinos juntos, fazíamos direito junto, cursávamos direito. Aí, um dia, terminou, na sexta-feira, eu disse, eles queriam ir para bailão, eu disse, não vamos para bailão, vamos para um pagode. Aí o Gilson, vamos para o pagode. Chegamos no pagode, era lá na Ipiranga, na Evolução, casa de samba lá famosa na época. Entramos, chegamos lá, estacionamos, entramos. 5 minutos que nós estamos lá, o Gilson me pega pelo braço e diz, Negrão, só tenho eu de branco aqui dentro, é todo mundo preto, está todo mundo me olhando. Aí eu comecei a rir, disse para ele, relaxa, cara, isso acontece comigo a minha vida inteira, eu vou no baile em Jacarezinho, no comercial.
em Auxiliadora, em Palmas, qualquer lugar que eu vou, os bailes, o único negro sou eu, eles olham tudo no início. Mas daqui a 10 minutos eles dão costume, a gente até se diverte. Ah, deu. 20 minutos depois, estava lá dançando, brincando, isso aqui, daquele outro. E depois... Mas se todos tivessem a oportunidade, eu digo, nós como brancos, de passar por essa situação, eu acho que a gente se colocaria um pouquinho mais no lugar. Talvez seria... Né? Enfim. Tem um documentário, né, nesse sentido do Vista Minha Pele. Sensacional, recomendo. Recomendo. Teve uma época que eu era presidente da Câmara, 2005 ou 2010, não me lembro. Eu consegui adquirir esse documentário e deixar para cada escola, que na época passaram isso. É muito interessante, sabe? Muito interessante, principalmente para crianças. Tu só troca o personagem, né? Tu troca, usa, vê a referência, vê a questão cultural toda. É muito bom, eu recomendo. A gente vai deixar aqui. Vista Minha Pele. Com certeza. É um documentário meio antigo, assim, não te vê em DVD, né? Mas é bem interessante, assim. Nesse atual, né? Não, é atual, nesse sentido. Atualíssimo. Que estava falando desse do Gilson, né? E aí depois ele contou essa história para os outros, que eu falei na hora, não dei nem bola, né? Tranquilo. Ele me falou um dia, disse, pô, ele me marcou, porque, né? Está do outro lado. Outra coisa que me aconteceu também, eu estava em uma audiência infeliz com o Adir Christoph, né? Cliente meu. Ele era um homem loiro, olho azul, né? Tranquilo. E eu fui fazer a audiência dele, eu era advogado dele. Né? Chegou na hora da audiência, eu sentei no lugar do advogado e ele no lugar do cliente lá, né? Aí a juíza chegou, não sentou, a doutora sentou, não olhou para mim, olhou direto para ele e disse, doutor, o senhor, por favor, senta, você troca de lugar, né? Ele ficou parado. Ele não se mexeu, eu baixei a cabeça e fiquei frio. E a doutor, ele olhou bem para ela, sabe aquele silêncio que gritava? Ele olhou para ela olhou para mim, quando ela olhou para mim, olhou para ele, olhou para mim de novo, eu sorri. Ela disse, doutor, desculpa. Aí, bom, terminou a audiência para ela, terminou a audiência, a promotora, todas ficaram completamente constrangidas, né? E na saída, ela insistiu, pô, doutor, desculpa, isso aqui, daquele outro. Eu digo, não, tranquilo. Tá entendendo? Na tua opinião, por que tu acha que isso está enraizado na sociedade, então? De justamente ser né, digamos assim, no teor da palavra diretamente, o negro não pode estar nesse lugar. É o racismo institucional, né? Que a gente não está acostumado a ver negros em posição de poder. Então, em posição de... Chega na audiência, nossa, a juíza negra, o delegado, chega numa delegacia, o delegado negro, não é uma coisa que é comum, cotidiano, foge. Então, as pessoas tendem a... Não, o lugar do negro é no banco dos réus. Não é ali no lugar do advogado. E tu me perguntou por que isso. Entenda uma coisa, nós vivemos hoje ainda sob ideologias, ideias e questões que foi nos dada há 2000 anos. Então, o racismo, a escravidão, há 500, 600 anos, não sai assim, não é os nossos valores, se nós temos valores hoje, que foi nos passado há 2000 anos, tu imagina valores que foram nos passados há 500 anos atrás. Então, tu vem de uma situação de escravagismo, onde teve uma época que a igreja até para justificar o racismo disse, olha, o negro não tem alma. Então, estava liberado. Então, aquilo foi uma coisa que se enraizou na sociedade e no DNA do povo brasileiro, que está no mundo, vamos falar daqui, se enraizou no nosso DNA, que é uma coisa assim, ó, que foi uma coisa que cresceu natural. Incutido no inconsciente, né? No inconsciente coletivo e na sociedade. Tipo assim, ó, é normal tu ver um negro como empregado doméstico, um negro como pedreiro, um negro como servente de pedreiro. Isso em situações, não situações de poder. Aí quando tu começa a te depõe com uma médica negra,
um advogado negro, um delegado negro, o Joaquim Barbosa, que foi o ministro, né? Abriu uma aspa. Ninguém até hoje quer saber por que com 50 e poucos anos ele pediu o boné dele e foi para casa. Ele tinha 50 e poucos anos, até os 75 no STF, né? No principal poder do Brasil. Ele simplesmente amanheceu e disse, olha, não quero mais. E ninguém quis saber por quê. Ele deu uma desculpa esfarrapada, ninguém foi investigar por quê. Né? Só para a gente devagar um pouco num outro ramo. Mas assim, ó, o Joaquim Barbosa, quando virou notícia, primeiro negro. Né? Tudo vira meio que notícia, mas é uma coisa assim, ó, que, graças a Deus, está evoluindo. Está evoluindo, as coisas estão mudando. Né? Tu já não tem um choque tão forte assim, como a juíza teve há 20 anos atrás. Hoje ela já não se sentiria mais tão surpresa assim. Né? Da mesma forma que eu estava contando, estava vindo da faculdade, uma oportunidade, e parou o ônibus, estavam fazendo blitz, aí parou o ônibus, parou na 116, aí o guarda falou com o motorista disse, não, tranquilo, aqui é o ônibus da universidade. Aí ele disse, não, tá bom. Deu um passo para dentro, olhou o pessoal, e adivinha quem estava lá no fundo? Negrão da Bila, sentado. Ele veio reto, mas veio como um furacão. Documento. Dei carteira da OAB, eu já tinha carteira da OAB antes de me formar. No ano da formatura, ele olhou para mim, eu dei um sorriso, gente, foi um constrangimento. Né? Não precisou falar mais nada. Não, ninguém falou nada, foi, tipo assim, foi um grito, como dizer, foi um grito ensurdecedor. Ninguém falou nada e todo mundo se entendeu. Né? Mas são coisas assim que é do dia a dia, são coisas que só um negro entende. Né? Eu estava falando em representatividade. Eu dei uma palestra há uns 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás, bem, sei lá, para negros, no Dia da Consciência Negra. Para negros. Né? Essa questão da referência. Aí eu digo para a gente é preto por dentro, mas as nossas referências são todas brancas. Um exemplo que eu dei para eles, vem cá, quem é que daqui, com 15 anos, qual mulher daqui com 15 anos sonhou com um príncipe encantado negro? Um negro chegando num cavalo branco. Qual de nós homens com 15 anos, 14 anos, sonhamos com uma princesa chegando uma negra? As nossas referências afetivas sempre foram brancas. Então você tem uma questão brutal de tu não te identificar. Como é que um jovem, vamos botar, estou falando na minha época, né? 20, 30, 50 anos atrás, 40 anos atrás, 50. Como é que um jovem, nos anos 60, 70, ia ter como referência uma mulher negra? Se ele ligava a televisão, era a Xuxa. As pessoas, os galãs de novelas, mocinho, era tudo branco. Então como é que tu vai? Qual é a referência? Tu quer estar com o lado que ganha, com o lado bonito. Então, e essa questão que a Fabiola me falou, pode falar aí, ela está morando no Rio, a diferença que ela sentiu lá, que você estava falando para mim. Sim, em relação à questão do, como é que se fala, do ambiente social, porque eu sou natural aqui de Encantado, cresci aqui, enfim, vivi a minha vida inteira aqui em Encantado. Estudei na Univates, me formei na Univates, e do mesma forma que ele falou sobre o respaldo social, eu também tive esse respaldo social por ser filha do Negão da Bila, entendeu? Em todo lugar, é filha do Negão da Bila, não tinha, como é que se fala, aquele questionamento
da comunidade, assim, tu é conhecido, tu entra numa loja, as pessoas te tratam normal porque te conhecem teus pais, a mãe no hospital a vida inteira. Então, assim, pra mim sempre foi... Não posso dizer, eu tive um episódio muito forte de racismo, aquela coisa, assim, de algum episódio marcante, tipo, questão da audiência, questão de ser parada num ônibus. E também, desde pequena, sempre muito elogiada, né? A Globeleza, não sei o quê. Só que depois começa a entender a questão até na questão do elogio. Não, porque tu é bonita, porque tu tem os traços finos. Tá, mas eu sou bonita porque eu tenho o quê? Porque eu sou preta, mas eu tenho traços de branco, sabe? Aquela coisa que a pessoa nem percebe que está fazendo. Então, mais ou menos 6, 7 anos, 8 no máximo, eu comecei a ir para o Rio de Janeiro. Então, faz 4 anos que eu moro, de fato, efetivamente, no Rio de Janeiro. E foi aí que deu a grande virada, assim, a grande... como é que se fala? Sacada em relação a como lá eu consigo me enxergar e eu percebo como a representatividade é importante, como eu não me enxergava antes. No sentido de tu sair na rua, daí, nossa, que mulher parecida comigo, né? Preta, do mesmo porte físico, não sei o quê. De tu se ver nas outras pessoas, de tu ir para uma festa e ver, aquela menina tá com um vestido... Nossa, gostei do vestido dela. Acho que em mim ficaria bom porque a gente tem o mesmo biotipo. Isso. E também, assim, a questão de... Lá também tem muito preconceito, mas tu também vê mais... Por exemplo, aqui, quem é os negros de Encantado? Praticamente familiares, né? Assim, não tem muito... Hoje tem mais, mas... Não, hoje tem mais porque veio os estrangeiros, sim, enfim, mas... Em via de regra, antigamente, se resumia 5 famílias. 5, 6 famílias. Exatamente. E lá tu vê, assim, entra numa delegacia... Eu contei, eu acho, não sei se eu te contei, da primeira vez que eu tive uma questão que eu fui numa delegacia e fui super bem tratada, porque o carioca também tem essa questão, assim, de tratar... Turismo, né? Também já de tem tratar... outra visão de tratar as pessoas, né? De tratar as pessoas bem e tal. E daí eu tava sendo atendida e chegou o delegado. E eu tava de costas, assim, o funcionário disse... Oi, doutor, te apresentar aqui, a advogada gaúcha. Aí eu olhei a felicidade que me deu em ver que era um preto. Tipo, eu disse, meu Deus, um delegado negro, assim... E, alto, forte, impotente, bem vestido, que a gente gosta de se ver no outro, assim, gosta de ver a posição, sabe, alcançando. Então, como a gente nota isso quando tu sai do teu ambiente? Tipo, eu tive que sair do meu ambiente para notar como que, não me prejudicou? Não, assim, em termos gerais, assim, não... Mas como é importante, né, a questão de tu se ver no outro. E a questão da solidariedade. Às vezes eu brinco na internet, brinco e brigo, né? Mas não é sobre ti, é sobre o mundo. Não tem que estar falando, estou falando. Tem que partir de ti para o mundo, mas não é sobre... não é tu que a gente está falando. Eu vou dizer, eu sempre, embora eu tenha tido essa proteção que eu referi no momento, eu fui um que ajudou a fundar o Movimento Negro de Encantado, o Movimento 100% Negro em Encantado, ajudei a fundar o Movimento Negro em São Leopoldo, né? Então, assim, a gente começa a ter essa consciência de raça, de classe, não só a questão de né? Tipo assim, um exemplo. Eu fiz a Unicinos, né? Eu cursei Unicinos. A Fabíola, o Claudinho e a Lourdes, os 3 preenchiam os requisitos para a questão das cotas, fazer faculdade por cota, que era de graça. Aí eu digo, não, eu não vou usar das cotas, porque eu, graças a Deus, tenho condições de pagar
para eles fazerem a faculdade. A minha mãe pagou a minha, eu paguei a deles. E disse assim, ó, se eu não pagar a faculdade, se não tivesse questão das cotas, eles estudariam igual. Não ia mudar nada. Mas tem muita gente, muitos negros que não estudariam e não estudavam se não fosse pelas cotas. E eu estaria tirando 3 vagas de três negros que poderiam... Né? Essa questão da consciência também social, do todo, não ficar naquela coisa, eu tenho direito. Sim, tenho direito, ok, mas tu precisa. Já é uma outra coisa, né? Tipo, por exemplo, pegar remédio no SUS. Eu tomo remédio. Pegar remédio no SUS. Tu tem direito? Não, eu tenho direito, mas eu tenho condições de comprar. Deixa pra quem não tem, pô. Né? Essas questões que é importante, que é essa questão que é importante no Dia da Consciência Negra. Que o Dia da Consciência Negra, que a gente está conversando hoje, ele surgiu muito mais, é um dia da consciência negra, é um dia interno, para o negro refletir a questão dele, como ele pode melhorar como... Né? Não é uma coisa, um dia racial, um dia contra o branco, ou contra os não negros, não tem nada a ver, os que não são brancos não estão envolvidos, os que não são negros não estão envolvidos nessa equação. Essa equação é interna, ok, a gente tem problema de racismo? Tem problema de dificuldade de ascensão social? Tem. Ok. Como é que a gente resolve isso? Essa é a questão. A discussão interna. Como a gente resolve isso? Não é questão de tu ficar choramingando, isso, aquilo, aquilo outro. Como é que a gente resolve isso? E como é que a gente resolveu, que foi fruto assim, de muita luta do movimento negro no Brasil como um todo, movimento político também, das cotas raciais. Gente, hoje tu consegue ver muitos negros em condição de poder por causa das cotas. Por causa das cotas. Né? Tipo assim, ó, e as cotas é uma forma de se fazer justiça social. Tu entende? Então, e dali, de tu ir para uma favela, né? Não ter condições de igualdade. Né? A tua ascensão social vai ser muito lenta, senão o ideal seria que a educação pública fosse tão boa que tu pudesse ter educação pública e disputar vaga com... Né? O que acontece? O que acontecia hoje acontece. Quem tem uma família que consegue ter condições, coloca numa escola particular, né? Todo o período numa escola particular, se precisar de 1 ano, 2 de cursinho, paga e o cara vai disputar vaga gratuita na URGS como aquele que trabalhou 8 horas por dia e ia de noite na aula. Tchê, qual é a chance que tem? 0. Estava discutindo com a minha mulher sobre isso ontem. Essa meritocracia é de sacanagem. A meritocracia é o seguinte, ó, nós estamos aqui em Auxiliadora. Tu larga do posto do PETEB e eu largo aqui de Auxiliadora, vamos ver quem chega antes no hospital. Pô, tu pode estar de cadeira de rodas, se eu fizer perto, vai chegar antes de no hospital. E nem sempre por tu chegar antes tu tem mérito. Não, tu saiu muito antes. A corrida é desigual. O que a gente precisa é de ter tipo assim, os Estados Unidos tem a questão de cotas há não sei quantos anos e ninguém discute isso. Né? Que é uma questão de tentar uma recompensa, de igualar a largada. De igualar a largada. Né? Tipo assim, olha quantas pessoas tem. Né? Tipo assim, ó, nessa situação, tu imagina uma pessoa, filha que está numa favela, que fulano conseguiu, ciclano conseguiu, viu o Joaquim Barbosa, me esforcei, isso, aquilo. Calma. Exceções, né? Exceção. Calma. Exceção não é regra. Quando vira notícia é porque não é regra. Como é que eu vou te dizer, o cachorro comendo a linguiça não é regra, não é notícia? A notícia é o contrário. Então, quando chega a ser notícia, o primeiro prefeito negro, o primeiro vereador isso, isso é notícia porque não é comum. Quando vira comum, é comum. Comum. Né? Então, assim, fulano conseguiu sim.
Ah, o Joaquim Barbosa conseguiu. De 80 milhões de negros, não conseguiu. Compreendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que entender também. Eu não sou contra a meritocracia, contanto que a largada seja igual. Que quem estudou em colégio particular vai disputar vaga com quem estudou em colégio particular. Não tem problema. Né? Pode ter vaga, pode ter cota de 80% para colégio particular, mas vão disputar só quem estudou em colégio particular. Quem estudou em escola pública vai disputar com o preço da escola pública. Aí sim, seria o ideal. Aí não precisaria cota. Isso aí. Né? Agora, quando for fazer um concurso, olha, vai ter cota para quem estudou em escola particular e quem estudou em escola pública. Senão, qual é a graça? Né? Aí é brincadeira, é tirar, né? É não... Como é que é não respeitar a inteligência da gente, né? Ah, fulano conseguiu, tem o doutor isso, a doutora aquilo, tu conseguiu, fulano. Gente, de quantos milhões? Nós somos exceções, e vou dizer uma coisa que eu digo também, que é uma coisa que eu também discuto muito aí, me estresso. Tem que trabalhar, eu trabalho, eu me esforço. Gente, quem trabalha na Consuelo 8 horas, 10 horas por dia não se esforça? Quem trabalha no Fontana não se esforça? Quem trabalha de servente pedreiro não se esforça? Os colonos que trabalham 20 horas não se esforçam? Não, é uma questão também de sorte, gente. Não, e é de sorte e não tem lugar para todo mundo. Isso é fato também. Não tem lugar para 50, digamos assim, empresa de comunicação. Tem lugar para mais uma, duas aqui em Encantado? Bota mais 100 aqui, como é que faz? Pode se esforçar todo mundo, vai quebrar todo mundo. Então, assim, essa coisa de eu me esforço, eu consigo, não é só isso. Não é só isso. Eu não sei o que é, mas não é só isso. Porque, assim, eu vou dizer a minha sogra, Cremilda, ela se aposentou trabalhando dentro da Penasul. Da Penasul, ela trabalhou na vida inteira na Consuelo e na Penasul. Ela não se esforçou? Não levantava às 5 da manhã, chegava em casa às 6, 7, tinha que fazer as coisas, como todas as mulheres têm essa dupla jornada. Né? As pessoas têm que entender também, é trabalho, mas tu tem que ter sorte. E às vezes eu conheço negros que estudaram quanto eu, se esforçaram tanto quanto e não tiveram a mesma sorte. E a sorte começa desde de tu estar na família, de tu ter ou não ter um respaldo, familiar, não ter, nascer isso, aquilo. Então, é muito simplista dizer assim, fulano não vai para frente porque não gosta de trabalhar. É muito simplista. Eu consegui comprar uma moto porque eu me esforço. Tá, o resto não se esforça. É só tu que se esforça. Pô. Agora a gente quer também entender um pouquinho o outro lado, pegando esse gancho, a questão da profissão, né? Tu falou que teu pai também teve uma representatividade dentro da comunidade, enfim. Como é que veio aí o gosto tanto pelo direito, como depois, né, ocupar uma função na política, né, um cargo público? Se tu prestar atenção na entrevista depois e agora, gente, eu me indigno com injustiça. Eu nasci advogado. Eu fui para política, isso aqui, eu gosto de política, mas eu nasci advogado. Eu me indigno com a injustiça, me indigno. Né? Tipo assim, meu nome devia ser advogado Cláudio Roberto da Silva. Ou Cláudio Roberto, advogado da Silva. Porque assim, eu ainda me indigno, eu não consigo dormir, me conformar com a injustiça, o mundo é assim mesmo, mas assim, entende? Eu nasci advogado, eu me indigno, eu me irrito com sentenças que me indigno, eu sou assim. Dentro do escritório. Me irrito com o meu escritório. Não, dentro do escritório, essa sentença...
esse caso não pode ficar assim. E tu te inspirou nele ou também tu já nasceu assim? Ou a convivência, como é que foi? Porque foi uma coisa que me indignou, que não tem nada a ver com raça, mas me indignou, porque os brandos, a questão do caso Kisla. Como é que vão me denunciar aqueles rapazes por dolo eventual? Dolo eventual é quando tu tem uma... isso pode acontecer, mas que dane-se. Como é que um empresário... Tu imagina, eu fico pensando assim, eles se reunindo para fazer sócios. Vamos fazer uma boate aqui. Vamos fazer uma boate depois. Se pegar fogo e morrer 300, também tanto faz. Importante é ganhar dinheiro. É óbvio que não foi isso. Foi um acidente, acidentes acontecem. Mas eu não estou incomodado com a imprensa, que a imprensa ela é de vender, fazer sensação. É o papel dela. Eu não estou indignado com os jurados, que eles não são obrigados a conhecer a lei. Mas com o promotor, que fez essa palhaçada. Mídia, né? Em busca de mídia. Tipo assim, quando nós temos um Ministério Público tendo que agradar a mídia, chegou o fim. Eu duvido que o promotor, que na prova que ele fez para promotor de justiça, colocasse esse caso, ele ia denunciar como dolo eventual. Ele ia denunciar como homicídio culposo. Por culpa. Não, jamais por dolo. E um juiz me dá uma sentença de 20 e poucos anos, mas gente... Então, assim, a sentença que esses rapazes tiveram é a mesma sentença que o cara sair daqui e dar um tiro no vizinho. É a mesma coisa, a sentença, o final é igual. E se tu tiver discutido com o vizinho antes, se tu tiver numa discussão, puxar e atirar, tu pega um homicídio simples, vai no máximo de 12. Aí tu pega um acidente, gente, e todo mundo está falando, pelo amor de Deus, esse tipo de coisa me indigna. Por isso que eu te digo, eu sou antes advogado do que outra coisa. Tu imagina aqueles rapazes lá, o cara da banda morreu junto, tu imagina os empresários, por homicídio, os caras são tratados como assassinos. Esses caras, os chefes de gangue, isso aqui, têm o mesmo tratamento. Para com isso. Te respondi porque eu sou advogado. Já deve estar com medo, né? Porque a gente está acostumado, mas a gente não está aqui para polemizar. A minha vocação surgiu dessa indignação toda aí, né? Na verdade, eu tenho um episódio, assim, uma lembrança de criança, a gente indo assistir um júri, que ele era advogado. E ele lá no meio, e falando, e gritando, não sei o quê. E eu, é isso aí que eu quero ser também. Eu vou ser assim também. E a partir dali, tipo, criança ainda eu já brincava de escritório, dizia que eu ia me arrumar para ir pro fórum. E não foi assim, um caminho bem ao natural. Não foi, eu acho, como é que se fala? Não nasci advogada, mas cresci advogada. Com certeza. E os 2 filhos, né, Cláudio? Sim. O Claudinho também, né? Isso acho que para ti é orgulho, com certeza. É responsabilidade. É uma coisa que eu falo quando eu converso. Quando tu vê as tuas virtudes nos filhos, tu te enche de orgulho. Mas vai ter os defeitos junto. Daqui a pouco tu vê eles teimando contigo. Essa parte essa é uma parte boa, né? ele já disse que é teimoso aqui, né? Então... Muito. Aí tu imagina 3 teimosos. Dá uma discussão legal, dá um bate-papo bacana no final de semana do churrasco, né? A Lourdes que fica louca, coitada. 3 loucos dentro de casa. E pior é o seguinte, e a gente teima no escritório. Mas vai tranquilo. O que a gente, que também é bom, a gente respeita o espaço do outro, é tudo uma questão de ponto de vista. A gente tem uma coisa, tanto no escritório como aqui em casa, a gente está discutindo firmemente uma posição e 3 segundos depois surgiu uma piada e todo mundo ri e se arriar um no outro e vida que segue. Sim. Tu não fica muito naquela, sabe... Guarda-mágoa, aquela coisa toda, né? Palhaçada. E quando o clima está muito tenso,
um deles, um de nós, puxa uma piada, puxa uma sacanagem, já começamos a se sacanear e já era. Isso aí. Tipo assim, ó, isso é na família também, tem lá o César, meus sobrinhos, o Cassiano, né? Isso aí, quando eles virem isso aqui, vai virar meme, vão encher o saco na família, vão tirar onda. Vamos fazer figurinha no Vamos fazer, vamos. Vão fazer, com certeza. Tem o Nando lá que adora fazer isso. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para a família, aproveitando a presença feminina, então, né, digamos assim, olhando tipo, a tua experiência, né, também se espelhando no que teu pai estava relatando aqui, tu acha que para a mulher isso acaba sendo ainda mais dificultoso, ainda mais difícil? Eu acho. Por exemplo, conquistar um espaço, ou ter direito a isso, ou ser vista de uma maneira diferente, que nem tu comentava antes, né? Quando se impõe daqui a pouco uma mulher, altera a voz colocando a sua opinião, digamos, né? Já é vista como, nossa, Até o ego, porque- nariz empinado, já é visto de uma forma diferente. Já tem um preconceito com a própria mulher. Né? Isso, né? Tipo, aí tu pega duas coisas. Tanto a cor, quanto Falando o de fato de ser sociedade. mulher, Tu né? pega a questão racial e o patriarcado, né? Que entende a mulher em posição inferior ao homem. Tipo, ela não é tratada em questão de igualdade. Eu vou contratar uma advogada, nossa, mas ela é tão jovem. Sabe, aquela questão assim, tá, mas ela entende, ela sabe o que ela tá falando. E daí quando tu começa, né, falar e... Não, mas Mas, tipo, tu primeiro é questionada, entendeu? Tu tem que mostrar que tu sabe. Chega, por exemplo, para um advogado. Não, já vai... Tipo, ele é doutor, ele vai como é que se fala? Me solucionar a questão. A mulher já é aquela coisa assim, tu tem que primeiro legitimar a tua fala, né? Tu tem que mostrar que tu conhece uma questão simples. Eu gosto de futebol. Eu entendo, acompanho o futebol. Aí começamos a conversar e tal em relação ao futebol. Nossa, mas sabe aquela coisa assim, né? Não, tá falando uma mulher falando de futebol e falando de forma clara, objetiva. É sempre aquela coisa de ter um plus a mais, assim, aquela legitimação a mais. A mulher é o seguinte, ela tem a mulher negra tem os dois preconceitos. É preconceito elevado à potência 2, né? Sim. Ela tem o problema de ser mulher, que é um horror. O mundo é machista. A nossa ideia de 2000 anos atrás que não mudou é machista, né? A mulher é um segundo plano. A mulher, o máximo que ela consegue é ser mãe de Jesus e ponto, né? E termina aí a questão dela, né? Então tem toda aquela carga de ser mulher. Bom, além de ser mulher até preta, pô, tu quer o quê? Tu quer o quê? Vai esperar o quê? Tu vai esperar o quê? Da sociedade? Exatamente. Então, assim, ó, tu vê assim, ó, por exemplo, uma coisa que me estranhou, eu digo, pô, mas está evoluindo. Tem uma mulher narrando o jogo na Sport TV, Sim. no Pay-Per-View. Sim. Te chama atenção e daqui a pouco tem dois homens. Mas aí tu entra no Instagram, aí uma chuva de comentários, assim, de tipo, nossa, errou, se ela errar um nome. Errou, Galvão Bueno, entendeu? Não Galvão Bueno, mas qualquer narrador erra os nomes, faz confusão. Parece que fica esperando o erro. Parece que fica ali, ó, não, ela vai errar. Nossa, mas ela não entende nada, aquela bandeirinha, não sei o quê, mulher, a gente sabe que... Mas tem uma coisa que a gente tem que... É bem complexo. É o barulho da minoria. A grande maioria tá tranquila. Está melhorando, está evoluindo. A grande maioria. Tipo assim, nós estávamos conversando antes da entrevista, eu e a Fabiola. Os casos de racismo eram muito maiores, muito mais ostensivos, só que não tinha o celular para gravar. Hoje isso toma mais publicidade, mas assim, ser chamado de macaco, disso, daquilo, daquele outro, gente, isso é a vida inteira. Agora que deu uma recuada, que o pessoal começou a entender a agressividade disso aí, mas como tem resquícios ainda, aí claro. Mas como, por exemplo, tu pega
uma Malu, pega essa moça do Sport TV, ou essa bandeirinha que erra. Tá? Tem 5 milhões de pessoas assistindo. Tem 3 mil que vão falar bobagem. Mas assim, Né? em questão da... é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta, porque, por exemplo, se a gente for pegar, aí vamos entrar um pouquinho na questão política, mas sem a Dilma sofreu impeachment. Por quê? Se fosse um homem, não, vamos mudar a fala. Uma mulher tendo a atitude do Bolsonaro, por exemplo, no poder. Gente, não tinha durado 2 anos no comando, sabe? Porque, meu Deus, uma mulher arrogante, falando, não sei o quê, gritando com a imprensa. Então, isso também é aí entra na questão do feminismo, né? Da mulher, enfim, do patriarcado. Nós temos muito que evoluir ainda. Muito. Mas o fato de estar discutindo isso já é uma grande evolução, né? De ver que são assuntos que têm que ser discutidos. E é justamente isso que vocês estão falando, né? Sobre a diminuição. Isso é, claro, é uma diminuição. Aí tem que ver a parte. Diminuição porque isso aqui está aqui, porque isso aqui está ao alcance de todo mundo. É uma diminuição porque realmente você tem uma consciência. Claro, está na cabeça de cada um, porque não é mais exposto tanto a questão do racismo. Tu entende? Sim. Então, assim, se vê, por exemplo, na escola hoje, neste ano, se vê traços diferentes do racismo, do bullying, que daí tu engloba tudo, né? Mas assim, se entra coisas diferentes e, digamos assim, em menor escala. E daí se volta a falar, é por causa do quê? Por causa do celular? Ou é por causa de uma conscientização? Ou porque estão vendo mais o negro em posições de poder maiores? Ou o medo da própria lei, né? Exatamente. A questão, tipo assim, hoje cobra, porque não hoje, posso me porque expor. hoje tem como provar, tem um vídeo aqui, eu te mostro aqui, doutor, te mostro aqui, advogado, sabe? Então, é por causa do quê? Uma conscientização? Ou mesmo assim está enraizado e o pessoal está mais quieto? Eu acho que seria mais esse... O pessoal mais quieto. O pessoal mais quieto, porque teve uma... Não sei se chegou aqui a questão de um médico lá no Rio de Janeiro. Ele chegou e xingou o porteiro, não sei o quê, e chamou de macaco, lá, e deu um tapa no porteiro. Pois saiu preso, né? E tá com o passaporte cancelado, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que... E, assim, na audiência também tinha os advogados, representantes da consciência negra, todo o pessoal do movimento, né? Tipo, a gente tá aqui, a gente tá vendo. Isso aqui não vai mais ser normalizado. Vocês engolem o preconceito de vocês, ou vão ser expostos. No próprio futebol tem isso, né? Eles estão sendo conscientizados na marra. A base da exposição, né? Na marra, tipo assim, de tanto tu não fazer, tu perde o hábito. Tá entendendo? E uma coisa que eu digo, nós estávamos conversando aqui antes, eu e a Fabiola. Ela é meio que na marra. Uma coisa eu estava conversando. Na minha época, 20 anos, minha época, 30 anos atrás, se tu visse um casal interracial, Sim. Gente, era comentáriozinho maldoso do lado, não se olhava, não se cutucava, sabe? Era aquela coisa que causava na família, causava em tudo que era lugar, isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje tu nem vira o rosto. Hoje passou um casal interracial, tu nem olha para trás. Uma coisa que também começa a frear. Por exemplo, tu é branco, quem é que vai dizer que a tua mãe é negra? Aí o cara faz uma piadinha de racismo, tu vai dizer, não parece dessa. Bom, mas tu não, a minha mãe, caiu os puteados do bolso. Então tu não está mais nem seguro para fazer esse tipo de comentário. E essa insegurança é uma coisa que, tipo assim, é no amor ou na dor. Ou é na conscientização de boa ou supressão. Né? Que era o que eu ia falar antes, da questão do Dia da Consciência Negra. É o Dia da Consciência Negra. É para nós termos consciência de que isso não pode acontecer, de que isso é errado, de que nós temos que evoluir, que nós temos que se impor. Sou negro, não sim. Se vitimizar não, e ir pra cima. Exatamente. Eu, tipo assim, nós fizemos um movimento aí, um tempo atrás, que tinha um maior sucesso entre nós. 100% negro.
100% negro. Tipo, eu tenho uma camisa que dizia 100% negro, não dizia mais nada. E não era para agredir ninguém. Era para se orgulhar. Para se orgulhar, dizer, cara, eu sou 100% negro, tá ok? Mas não era para dizer para ti. Era para dizer para o outro negro que se diz moreno, que se diz mulato, tá me entendendo? Para dizer, cara, eu sou negro, não tem problema nenhum. O 100% negro na época era essa a ideia. Pô, eu sou negro, não tem problema nenhum com isso. Tá tudo certo. Né? Que eu acho que é a ideia do Dia da Consciência Negra. Né? Que o Dia da Consciência Negra, quando surgiu, e hoje a ideia é ainda essa, é dia de consciência. De nós sabermos que a gente tem problemas, tem dificuldades, tem o racismo estrutural, tem toda uma situação adversa, mas que a gente não tem que se vitimizar. Tem agora tu tem mais espaço, tu tem as cotas que tu tem condição de avançar. Saber que a gente tem um passado, mas também que a gente tem um futuro. Sim. E o que vão deixar para a geração também, né? Para quem vem depois, que já vem de outra forma, né? Já vem com outro pensamento. E eu até digo assim, se vocês forem pegar uma geração anterior à minha para fazer esse tipo de bate-papo, tu vai ouvir coisas do Arco da Velha. Tu pegar a Mãe Odete lá, tu pegar o Piada Doce, né? Tu pegar essa turma com mais de 60. Quanto mais antigo tu for, mais histórias assustadoras tu tem para contar, né? E para ver o quanto a gente evoluiu nesse espaço de tempo. Houve uma evolução. Tem que evoluir muito? Tem. Mas tu só vai evoluir se tu reconhecer que já houve uma evolução. Tu não pode ficar, tipo assim, ancorado muito lá atrás. A história tem que te servir de referência. Saber de onde tu veio, como tu veio, quem tu é, principalmente saber quem tu é, né? Para avançar. Né? Isso é uma coisa interessante, é importante. É importante a gente ter uma perspectiva de futuro boa. Perspectiva de futuro, como diria o Martin Luther King, que a gente não vai ser julgado pela cor da pele. Né? A gente vai ser julgado pelo que a gente é, não pela cor da pele. Esse dia há de chegar. É o que a gente espera. Bom, a gente gostaria de ficar aqui conversando muito mais, né? O bate-papo tá bom. Mas como a gente faz costumeiramente com todos os convidados, a gente sempre pede para encerrar com uma mensagem, né? Olhando assim a sua experiência, as suas vivências, o que a gente conversou aqui e daqui a pouco, né, tentando ajudar e levar uma certa reflexão para quem está nos acompanhando. Vai passar a bomba para a Fabiola? Sim. Tu viu? Eu tenho que fazer o encerramento da... Eu acho que a reflexão, tentar não, como é que se fala? Não repetir, né, o que foi dito em relação à consciência negra, mas a reflexão é no sentido de que, sim, somos todos iguais, mas temos que entender as diferenças, né, entender todo o histórico, não se vitimizar, e buscar, como é que se fala, nós falamos aqui, quem tenha o seu racismo que guarde, quem tenha, não, porque vai ser sim exposto, vamos ter cada vez mais voz, e também é importante toda a sociedade, não só o negro, mas também o branco se indignar quando, isso aqui é uma questão por causa da cor da pele, não, isso aqui não existe mais, isso aqui é coisa do passado, vamos evoluir, vamos para frente. Então, é nesse sentido, assim, da união da sociedade para um futuro em que as pessoas sejam vistas simplesmente como pessoas em todas as situações, que esse racismo estrutural, aos poucos, ele seja diluído pela ascensão social. Eu diria o seguinte, a gente começa entendendo que o ser diferente é só ser diferente, não é ser nem melhor nem pior. Só isso. Então é diferente. Uma pessoa de baixa estatura, ela é diferente do que tem 1,80 m, que é diferente de quem tem 1,90 m.
são diferentes. Um não é melhor nem pior que o outro. São diferentes nas suas particularidades. Né? E todo mundo tem que ser avaliado e tomado pelo seu caráter, pelo seu ser. Não pela questão assim, de cor de pele ou de questão social, status. Não, isso eu acredito que ali na frente vai... como eu acredito tipo assim, que ali na frente, daqui uns anos, vão contar, tu sabia que uma vez se escravizava pessoas? Pode ver a questão da escravidão, por isso que eu digo isso aqui é um assunto inesgotável. Esses dias não prenderam aqui no Rio Grande do Sul umas pessoas em situação de escravidão? Uhum. E aí a gente fica surpreso por ainda existir esse tipo de coisa, né? E aqui do nosso lado, digamos assim, né? A gente acha que é uma coisa muito distante, né? Exatamente, né? E a escravidão, hoje, nesse tipo de escravidão aí, ela continua sendo segregada, assim, nordestina, pessoas com pouca instrução. Mas assim, a grande mensagem que eu gostaria de deixar para todos, quiçá pobres, negros, né, para todos. A grande chave da libertação, da igualdade é o conhecimento. É o conhecimento. A gente precisa estudar e ter conhecimento, tanto dos seus direitos como de quem tu é, sabe? Os deveres, tudo. Se eu tivesse que deixar assim, uma mensagem para reflexão é o conhecimento. Vamos estudar, vamos especializar, tipo assim, tu tem uma internet, não é só para te bisbilhotar a vida dos outros ou atrás de fofoquinha. Tu pode fazer cursos, pode aprender. Tá? Porque assim, o que vai te libertar é o conhecimento. Não tem outra, na minha modesta opinião, a saída é o conhecimento. A gente conseguiu ter um pouquinho de... andar um pouquinho para frente na vida através do conhecimento. Né? O meu pai trouxe o conhecimento de Porto Alegre, que era importante estudar. Ele deu o exemplo, voltou a estudar depois de 30 anos. Eu estudei, meus irmãos todos estudaram, são todos formados em Direito. Meus filhos todos estudaram, todos formados em Direito. Meus sobrinhos, filhos do meu irmão, todos formados, todos com 3º grau. Né? Tipo assim, tudo começou aonde? Lá no meu avô, que disse para o meu avô, o meu pai, olha, a nossa saída é estudar. Meus tios, todos eles, os que estão vivos, os mortos também, todos tinham o 3º grau. Né? Meus primos, na grande maioria, tinha um ramo da família que pegou e veio estudando. Meu irmão, eu e meus 2 irmãos somos formados, meus 2 filhos são formados, os 3 filhos dele é formado. E os do Cassiano vão se formar também, com certeza. É aquilo que a gente diz, conhecimento ninguém tira da gente. É verdade. Não tira. Essa é a minha mensagem. E agradecer a vocês pela lembrança. A gente que agradece. Parabenizar pelo tipo de trabalho, porque já é uma evolução, já é uma coisa assim, tu pensar o Dia da Consciência Negra, tu dá espaço para falar, né? E isso é importante. É importante. E também uma sugestão, que a gente está vendo isso também, de convidar pessoas negras, né, para falar de outros assuntos também. Com certeza. Né? Tipo assim, pegar um médico negro, falar sobre medicina, né? Falar sobre direito, falar sobre um pedreiro, falar sobre construção, um operário, sobre... né? Que também isso quebra barreiras. Ajuda também muito, como vocês estão ajudando agora. Gente, muito obrigado pela lembrança e estamos à disposição. Obrigado, a gente que agradece. Fabíola da Silva também. Fabíola, muito obrigada. O papo foi bem legal, assim, tava um pouco nervosa com esse convite aí. Certo? A você que ficou acompanhando a gente, muito obrigado. Espero que nesse Pode Mais especial, né, convidados especiais também, você tenha aprendido mais, você tenha descoberto mais coisas, sendo você negro ou não, tá certo? Que isso realmente sirva de conscientização
para você que está aí do outro lado, que provavelmente já vivenciou ou na sua família, ou você mesmo, negro, já vivenciou algo parecido, tá certo? Nós esperamos do fundo do coração que o Brasil mude, né? Com e certeza. que a consciência de você que está assistindo também. Fechou? Fechou? Então, Abraço, lembrando, até a né, próxima. só o pessoal para seguir a gente lá nas Também, redes né? sociais, Face, Instagram, @mais comunicação integrada e interagir. Ó, o Cláudio já deixou a sugestão dele aqui para nós e o pessoal também pode contribuir, que a gente vai trazendo outros convidados todas as sextas-feiras às 19 horas. Com certeza. No Facebook também, maisci.com.br/podemais, certo? Até a próxima. Tchau. Valeu!